Olá, pessoal, mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química para as turmas dos terceiros anos da tarde, uma aula de revisão de conceitos que a gente vem vendo para a nossa global, ok? Mas como sempre, a gente lembra de vocês irem no canal da escola para curtir os vídeos, que é uma forma de vocês prestigiarem o trabalho dos professores. Se por acaso você não se inscreveu ainda, se inscreve, tá bom? Vamos à aula. Basicamente, nas últimas aulas, a gente está dando continuidade na química orgânica do entendimento dos compostos orgânicos, como eles se organizam, né? Os compostos orgânicos, eles são, portanto, formados, que a gente já vem vendo desde o início do ano, né? Por uma formação elementar que gera moléculas que têm o carbono e o hidrogênio como elementos principais, sendo o carbono o elemento central. Então, pelo menos em uma molécula orgânica, ela vai ter que ter no mínimo carbono e hidrogênio. E quando ela tiver algo além do carbono e hidrogênio, podem ser esses elementos aqui: oxigênio, enxofre, fósforo, nitrogênio, flúor, cloro, bromo e o iodo, né? Ou seja, a química orgânica reúne importantes e fundamentais moléculas para a vida, inclusive como o DNA, que são, portanto, chamadas moléculas, as biomoléculas, né, que vão envolver aí também o que a gente chama de proteínas, carboidratos, lipídios, açúcares, né, que são os carboidratos. Essas biomoléculas, né, geram outras moléculas vitais, com formação basicamente com esses elementos. A tabela periódica tem mais de 100 elementos descobertos até hoje, e a química orgânica reúne, portanto, elementos em quase sua infinidade de importância e quantidade, que são formados por esses elementos aqui. Daí a importância da química orgânica. Então, essa formação gera uma quantidade enorme de moléculas e tipos diferentes, que são organizados em famílias, que assim como todas as famílias, nós reunimos membros que são comuns em algumas características, têm algumas características em comum, são parecidos em algumas coisas diferentes em outras, né? E o que fazem eles estarem reunidos em famílias em comuns são as similaridades, são as semelhanças. Numa molécula orgânica, num composto orgânico, uma família é chamada de função, né? No plural, as funções orgânicas, né, são exatamente as organizações, as famílias de substâncias orgânicas, que a gente também tem as inorgânicas, mas como a gente está trabalhando química orgânica, vamos falar das funções orgânicas. Nas funções orgânicas, ou uma função orgânica, é uma família que vai reunir compostos, moléculas que têm, por mais diferenças que tem, mas tem algumas características em comum. Uma dessas características em comum, para a gente revisar, é o que a gente chama de grupo funcional, certo? O grupo funcional. O que é o grupo funcional? É exatamente o pedacinho da molécula, que independente de ser uma molécula grande ou pequena, aquele pedacinho vai acontecer em todas as moléculas daquela função orgânica. O primeiro grupo que a gente viu, não necessariamente tem um pedaço só, mas uma formação em comum são os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos, o próprio nome já está dizendo, são moléculas orgânicas que na sua formação só tem hidrogênio e carbono. Então, o primeiro, né, o mais simples composto orgânico, inclusive, é um hidrocarboneto, que é o gás natural, que é o gás metano, CH4. Aí a gente tem nesse mesmo grupo aí os vários compostos, né, que fazem o petróleo ser extremamente valioso, que aí são compostos líquidos, são compostos sólidos, são compostos gasosos, e dentre esses gasosos a gente tem, por exemplo, o que compõe o gás de cozinha, que é o butano, né, que é formado por 4 carbonos e 10 hidrogênios. A gente tem o propano, que é formado por 4 carbonos e 8 hidrogênios. A gente tem a gasolina, que é formado por 8 carbonos e 18 hidrogênios e assim por diante. Então, o que é que a gente observa? Que para identificar um hidrocarboneto, a gente vai verificar que o que eles têm em comum são da mesma família
é ter só carbono e hidrogênio. E as outras funções é do mesmo semelhante. Você vai identificar algumas diferenças, mas vai ter o que em comum? O grupo funcional. É o caso, por exemplo, dos álcoois, que a gente identifica como? A gente identifica por um grupinho funcional, um pedacinho, que é o OH, que é chamado de hidroxila. Então, a hidroxila é um grupo funcional comum a algumas famílias, né? Nos álcoois, vai estar ligado sempre a um carbono do tipo sp3, que só faz ligações simples em alguma parte da molécula, né? Já num fenol, essa hidroxila vai estar ligado, ou nos fenóis, né? Vai estar ligado a sempre a um anel aromático, certo? Onde o anel aromático a gente viu, que lembra um hexágono, tem uma bolinha no meio ou três duplas, e aí você vai ter um hidroxila ligado diretamente a esse anel aromático. Quando isso acontece, não é mais um álcool, é um fenol, tá certo? E aí a gente tem outros grupos funcionais que a gente verificou nas revisões, nas aulas do Google Meet, que vão identificar, então, as moléculas e sua família, né? Hoje em dia, portanto, a gente não faz nem o uso da nomenclatura como essencial para se saber. O que a gente tem que saber é identificar no nome, na molécula, a função orgânica. A nomenclatura, portanto, ela está cada vez mais sendo cobrada em função de você identificar esse grupo funcional com a nomenclatura. Por quê? Porque a nomenclatura, que é a forma de dar o nome, tem uma forma, uma regra, né, ditada por um órgão internacional chamado IUPAC, ou seja, você tem às vezes um nome comum, como a gasolina, né, em inglês gasoline, né? Então assim a gente em outros idiomas aí nome comum, mas o nome oficial, por exemplo, da gasolina, né, é octano. Então esse nome oficial ele é um nome ditado por esse órgão internacional para que em qualquer lugar do mundo você identifique que substância é aquela. E esse nome, né, ele é montado em função de regras que vão atender à construção desse nome em função da existência da molécula, como é que ela é formada. Antigamente, era muito cobrado nos vestibulares você saber o nome especificamente, identificar a molécula exatamente pelo nome, mas hoje o principal é você identificar a função, né? Então, por exemplo, como é que no nome eu identifico qual a função, né? O nome ele é composto basicamente por um pedaço relativo a uma cadeia chamada cadeia principal, como a gente já viu, que é a maior parte da molécula. E aí é dividido em três partes principais, né? A gente tem uma parte chamada de prefixo, né? Opa, que tá enganchando aqui. No livro de vocês, nessa parte vocês podem até revisar as tabelas. A gente tem o prefixo, que é relacionado ao número de carbonos da cadeia principal. Então, aqui, quem é esse prefixo, né? É esse oct aqui, ó. Oct, vocês podem até consultar lá no livro, é 8 carbonos, né? Então, aqui a gente já faz isso aqui, ó, 8 carbonos. Tem um pedaço do nome, que é o chamado infixo, que está relacionado com o tipo principal de ligação. Não é o que tem mais tipo, qual é o maior número de ligação. Às vezes você tem uma molécula que a maior parte das ligações são simples, mas se ela tiver uma dupla, aquela dupla ela passa a ser a ligação mais importante, ou aquela tripla, porque vai alterar totalmente as características da molécula. Então, o infixo é com relação à ligação, né? Mais importante, digamos assim, mais efetivo em termos de mudar as características da molécula na cadeia principal. E a gente viu que a gente tem os infixos que relacionam as ligações simples, que é o AN, a dupla, que é EN, e a tripla, que é IN. E aí você pode ter os múltiplos, di, tri. Nesse caso aqui, a gasolina, que é o octano, a gente só tem ligações simples, porque aqui tem AN, né? E isso já causa que a certeza de saber para ter
só ligações simples com 8 carbonos, né? A gente tem que ter 18 hidrogênios. E por fim, a gente tem o sufixo, que é com relação a exatamente à família, ao grupo funcional, né? A família que aquela molécula pertence. Que no caso dos hidrocarbonetos, você vai observar carbono e hidrogênio, mas se fosse um álcool, aquela hidroxila lá que a gente viu, OH, é ol, né? Se for um éter, revisem aí no livro, nas aulas, que vocês vão ver, aí já seria ox e assim por diante, que a gente já verificou, e o exercício, né, que vocês possam fazer, não só as atividades das notas, mas exercitar. Tem alunos que já me procuraram, estão fazendo o trabalho correto aí de estudar, resolvendo, buscando exercícios que a gente vai fazer cada vez mais nas aulas do Google Meet para exercitar os exercícios de vestibular, para praticar isso aqui, porque a gente passa, né, a ideia para a gente exercitar, e não precisa ser só pelas atividades que a gente passa para a nota. Então, nesse caso aqui, o grupo funcional ou a família, né, digamos assim, daquela molécula, vai ser o sufixo, que é a última parte do nome. Então, nessa organização, o nome passa a ser principalmente importante que você saiba identificar qual é a família, tá certo? Então, a nossa global basicamente vai trabalhar um pouco mais o exercício desses conceitos.